Boa noite, irmãos. Espero que os irmãos estejam bem, todos em paz, com saúde. Então, como de costume, vamos abrir no Salmo 33. Compartilhar parte desse Salmo. Salmo 33, versículo 1 diz assim: Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a Ele com saltério, um instrumento de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo, a terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajuda as águas no mar, como num montão. Põe os abismos em depósitos. Tema toda a terra ao Senhor. Temam-no todos os moradores do mundo. Até aqui. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade que nós temos de aprendermos a Tua Palavra. Eu oro em nome de Jesus, pedindo pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, que o Senhor venha nos edificando, nos dando sabedoria, que o Senhor venha nos ensinando a Tua boa palavra, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Então vamos para o nosso texto base, Evangelho de Mateus, capítulo 7. Hoje, finalmente, depois da nossa maratona, estamos encerrando o Sermão do Monte, mas é porque era necessário. Na pregação expositiva, existem algumas janelas que abrem determinados temas que necessitam ser explorados. E a questão dos falsos mestres e dos dons, ela se fez necessária, ainda mais numa época onde nós estamos com uma frente a menos de pregação. Por causa dessa questão de pandemia, isolamento social, em vez de 3 ministrações por semana, nós estamos fazendo 2 ministrações por semana. E isso nos reduz o currículo e as oportunidades. Então, dessa forma, às vezes a gente se vê obrigado a explorar os temas que não tão cedo chegaria naquela passagem bíblica. Amém? Mas, continuando, Evangelho de Mateus, capítulo 7, o nosso texto base é a partir do versículo 24. Diz assim: Porque todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe-ei ao homem prudente, que edificou sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Veja, isso daqui é um texto clássico, mas por incrível que pareça, esse texto muitas vezes ele é interpretado de maneira errada. Por exemplo, muito cristão, inadvertidamente, até eu imagino que por uma desatenção, acha que nesse texto aqui a rocha é Jesus. Porque ele é a rocha da nossa salvação. Ele é a pedra que os edificadores rejeitaram. Ele é a pedra de esquina. Mas nesse texto aqui, a rocha é a palavra ensinada por Jesus. E Jesus faz uma comparação muito interessante. O que ele fala? Veja, ele fala aqui quem edifica, firma a sua vida sobre as verdades da sua palavra é considerado um homem prudente. Então, se você quer avaliar qual é a espiritualidade de um crente, nessa época que nós vivemos, existe um apelo muito grande para o sobrenatural. Lógico, o sobrenatural de Deus é a coisa mais maravilhosa que tem. Quando você vê o poder de Deus operando, quando Deus começa a curar, quando Deus liberta, quando Ele salva. Gente, a salvação é um sobrenatural maravilhoso. Você vê miseráveis pecadores sendo transformados com uma rapidez enorme. A pessoa vai dormir um, acorda outro. Isso daí é um sobrenatural maravilhoso, somente o milagre do novo nascimento que pode produzir isso. Agora, nesse tempo de uma supervalorização do sobrenatural, as pessoas têm uma tendência a confundir.
Então, por exemplo, alguém que se auto-intitula profeta, alguém que se auto-intitula espiritual, alguém nos dias de hoje em dia existe a igreja entrou por um caminho que eu acho extremamente perigoso. A igreja tem uma mania de querer descobrir coisas nas entrelinhas da Bíblia. Por exemplo, eu lembro que onde eu fui salvo, eles falavam que era muito importante ter revelação do Espírito. Só que veja que interessante, eles ensinavam que revelação do Espírito não é enxergar algo novo na palavra que ninguém nunca viu. Revelação do Espírito é enxergar aquela verdade bíblica segundo o prisma de Deus. Isso é ter revelação, é ver como Deus vê. Agora, nessa distorção, que é a chamada busca da revelação da palavra, as pessoas começam a encontrar doutrinas que não são bíblicas. Elas começam a encontrar coisas que não são bíblicas. Por exemplo, eu lembro de um pastor famoso. Uma vez nós estávamos, era um encontro meio que de líderes, e esse pastor trouxe uma pregação sobre o primeiro milagre de Jesus, o casamento em Caná, e aí uma série de alegorias em cima do texto, que o escritor bíblico nem pensava naquilo, que esse pregador colocou por conta dele, e no final, quando Jesus manda levar o vinho para o mestre Sala, que é o organizador da festa, provar, ele veio com a seguinte, entre aspas, revelação, que o fato de levar para o mestre Sala provar, Jesus estava querendo nos ensinar ali que tudo que eu faço na vida espiritual eu tenho que levar para o pastor a provar. É algo tão sem pé, sem cabeça. É algo que absurdo, absurdo, absurdo. E por que que isso acontece? As pessoas esqueceram a simplicidade da palavra. Como você mede que alguém é espiritual? Simples. O quanto ele obedece à palavra de Deus e aplica as verdades da palavra de Deus na sua vida. Por quê? Primeiro ponto. Conhecimento espiritual não é apenas um conhecimento mental. Conhecimento mental não muda a vida. Conhecimento mental não transforma uma situação. Conhecimento espiritual é o conhecimento colocado em prática. Eu aprendo uma verdade, o Espírito Santo me dá entendimento daquela verdade através de várias ferramentas, e aí eu aplico aquela verdade na minha vida. Do momento que eu aprendo e aplico, eu tenho o verdadeiro conhecimento espiritual. Isso é uma outra coisa importante. Por exemplo, nossa, aquele irmão conhece a Bíblia. Conhece mesmo? O quanto que ele aplica na sua vida da Bíblia? Até que ponto a vida dele é regida pelas verdades bíblicas? Então esse texto aqui é extremamente importante porque ele nos mostra de uma maneira simples e pontual e de uma maneira assim derradeira que a verdadeira vida cristã está diretamente ligado à obediência da palavra de Deus. Esse é o verdadeiro conhecimento. Revelação do Espírito é ver como Deus vê, e a orientação de Jesus para saber se alguém é prudente é se ele edificou sua vida nas verdades bíblicas. Isso aqui é uma realidade. Dizer uma coisa para vocês: está cheio de irmão que nunca viu anjo, está cheio de irmão que nunca viu nada sobrenatural, que é extremamente espiritual. Por quê? Porque na sua realidade ele aplica a palavra de Deus. Desconfie de pessoas que o tempo todo têm experiências sobrenaturais. Aliás, ficou faltando eu falar algo importante. Estou lembrando agora na palavra sobre os dons. E acho que aqui dá para encaixar isso. As pessoas hoje em dia têm muito hábito de ver coisas. Deus pode, na sua soberania, dar uma visão espiritual? Sim. Mas não é algo corriqueiro. Com os próprios apóstolos não era regra.
Você vê um apóstolo ou outro tem uma visão espiritual com um propósito extremamente elevado. O que eu aprendi nesses anos de evangelho, lidando com pessoas que praticaram várias religiões, que tiveram compromissos com espíritos malignos, algumas até possessas de espíritos malignos. Existem pessoas que têm a visão aberta o tempo todo. Se você um dia encontrar alguém que tem visão aberta, visão espiritual aberta o tempo todo, é demônio. Não existe tal coisa na Bíblia. As visões dadas por Deus são pontuais, raras, temporárias, e é Deus que decide quando ela vai acontecer e da maneira que vai acontecer. Então aprenda essa regra de reconhecer o falso mestre. Se alguma pessoa tem visão espiritual aberta o tempo todo, pode repreender que é demônio. Essa pessoa precisa ser, primeiro, salva. Porque quando a pessoa é salva, realmente ela é liberta. Porque visão espiritual em tempo integral é dom demoníaco. Então o que acontece? Nós aprendemos que um crente não pode possuir demônios. Se alguém tem um dom demoníaco, ela não nasceu de novo. Olha como simplifica uma série de problemas dentro das igrejas. Porque tem gente que tem visão em tempo integral. Eu conheci pessoas que eles enxergavam sobrenaturalmente o tempo integral. Fiz trabalhos com pessoas que eles entravam na igreja e viam os demônios ao lado de obreiros, ao lado de pastores, ao lado de membros, o tempo integral. E quando a pessoa foi salva, instantaneamente cessou. Instantaneamente. Mostrando que ela nasceu de novo, foi liberta. Isso é muito importante. Ah, eu preciso fazer a libertação para fechar a visão. Não nasceu de novo. Simples assim. Doutrina bíblica. Um crente não pode possuir demônios. Alguém que está com visão espiritual aberta, em tempo integral, é possesso. Ele tem um dom demoníaco. Não nasceu de novo. Se as pessoas pura e simplesmente seguissem a Bíblia, um monte de obreiro de libertação estava sem emprego, modo de dizer. Porque, veja, a libertação é algo instantâneo no novo nascimento. Agora, a transformação da alma é um processo que vai durar toda a vida cristã e está diretamente ligado em edificar sua casa sobre a rocha. E custa dedicação. E custa trabalho, e custa esforço, custa disposição de edificar a vida sobre a palavra. Algumas pessoas que eu já trabalhei no passado, se eu ouvisse essas frases que eu acabei de falar, essa pequena homilia agora de 5, 10 minutos que eu acabei de falar, e eu tentar me bater. Porque a vida da pessoa espiritual era fazer show, era trazer atenção para a vida dela, e na verdade aquelas pessoas careciam não era de um ministério de libertação, elas careciam de salvação, de novo nascimento. E quando algum pastor chegava para essas pessoas e falava, olha, você precisa de Jesus, Jesus vai cuidar de tudo isso, a pessoa ficava doida com o pastor, porque ela queria libertação, queria show. Mas esses pastores, na sua simplicidade, estavam certos. O que liberta uma pessoa é o novo nascimento. Expulsão de demônios é outro papo. A pessoa pode ter demônios expulsos em nome de Jesus. Mas ela não é totalmente liberta, porque eles podem voltar. Libertação é novo nascimento, porque a casa não fica vazia, o Espírito Santo vem habitar nela. E passa a ser o valente da casa, que não pode ser amarrado. Agora, o que ninguém quer, a turma quer fazer show, a turma quer ver anjo, a turma quer ouvir voz, a
turma quer sobrenatural, mas ninguém quer pagar o preço de ter uma vida edificada sobre a palavra de Jesus, da Bíblia. Porque isso custa, isso você tem que mudar radicalmente. Você tem que rever valores. Você tem que rever processos. Lembrando, Deus é um Deus do sobrenatural? Sim. Mas principalmente em toda a Bíblia, Deus é um Deus de processos. Começo, meio e fim. Para falar do homem prudente, eu separei um texto que eu achei muito interessante. Vamos abrir, deixa marcado, Mateus 7, vamos abrir Epístola de Tiago, capítulo 1. Muitos não sabem, Tiago é irmão de Jesus. Ele estava entre aqueles que queriam levar Jesus embora de Cafarnaum. Só que Tiago, Deus abriu o entendimento dele, salvou ele, mostrou para ele que Jesus era o Cristo. E ele se tornou um grande líder da igreja de Jerusalém. Morreu martirizado anos antes da queda de Jerusalém em 70. Então vamos lá, Tiago 1, versículo 21 diz assim: por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia. O que é superfluidade de malícia? É você dar vazão à malícia. Superfluidade, fluir. Entendeu? Aliás, Tiago usa o tradutor aqui usou o português refinado. Infelizmente, nossa população tem sido emburrecida através dos anos. Mas lembrando, se você tem alguma dificuldade com palavras bíblicas, existe uma coisa chamada dicionário. Você pode usar, inclusive, enriquecer o seu vocabulário. Mas continuando. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas, ou a salvação pela pregação do Evangelho. 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera ao processo, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Até aqui. Amém? Gente, Tiago sintetizou aqui e falou, gente, vamos largar a maldade, vamos largar a malícia, vamos receber a palavra que está sendo pregada para vocês. Não apenas receber, mas vamos aplicar. Porque se você ouve a palavra e não aplica, ela vai esquecer da sua mente da mesma maneira que você esquece a sua imagem no espelho. Que é assim que você sai da frente está ali. Perfeito. Tiago confirma as palavras de Jesus. Amém? Vamos retornar então em Mateus 7. Por isso que eu falei para deixar marcado. Na minha aqui já está com a fitinha. Mateus 7. Continuando, vamos lá, versículo 25. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Veja que interessante. Primeiro, Jesus aqui usa símbolos da natureza para exemplificar melhor, mas não é apenas isso. A figura de tempestades, de chuvas, de intempéries, era uma figura muito bem representada no Antigo Testamento, uma figura que representava as crises na vida. Quer ver que interessante? Eu separei alguns textos aqui. Primeiro livro de Jó, capítulo 21.
Deixa eu marcar do Mateus 7. Vamos um pouco antes de Salmos. Jó 21, cheguei em Neemias, passei. Jó 14, Jó 21. Versículo 29, diz assim: porventura, não perguntastes aos que passam pelo caminho e não conheceis os seus sinais? Que o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor. Quem acusará diante dele o seu caminho? E quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente é levado à sepultura e vigiam-lhe o túmulo. Os torrões do vale lhe são doces, e o seguirão todos os homens, e adiante dele foram inumeráveis. Como, pois, me consolais com vaidade? Pois as vossas respostas ainda resta a transgressão. Olha que interessante, Jó liga a transgressão, que é a desobediência da palavra, com um caminho de morte, um caminho de destruição, caminho de sepultura. Um pouco mais à frente, livro de Isaías, capítulo 28. Talvez o melhor texto para falar sobre tempestades. Isaías 28. Isaías 28. Versículo 16, diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra. Não, aqui é um outro texto, mas vou continuar lendo. Vamos lá. Portanto, assim diz o Senhor: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crer, não se apresse. E regrarei o juízo pela linha, e a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. Veja que interessante. Agora eu entendi porque eu separei esse texto. Primeiro, ele fala da rocha, Jesus, a pedra de esquina. Mas a sequência do texto no 17 é o que me importa. E regrarei o juízo pela linha e a justiça pelo prumo. O que é regrar o juízo pela linha e a justiça pelo prumo? É a obediência à palavra de Deus. Quem é o prumo? É a Bíblia. Aqui são instrumentos de construção que serviam para identificar o que estava torto. Então o que Deus está falando? Olha, tem uma pedra. Tudo está firmado na verdade dessa pedra. É a pedra de esquina, tudo é edificado sobre ela. Mas eu, o Deus Todo-Poderoso, eu vou regrar pela verdade, pela palavra. E aí olha a continuação do texto. E a saraiva varrerá o refúgio da mentira. O que é isso? Saraiva varrerá o refúgio da mentira? É a tempestade vindo. O que é a mentira no texto nosso? Em Mateus 7, é a desobediência das verdades da palavra de Deus. A saraiva vem, a tempestade vem, os problemas vêm, e eles acontecem. Separei também um outro texto em Ezequiel, Ezequiel capítulo 13. Passa por Jeremias, que é o próximo livro, e chega em Ezequiel 13. Ezequiel 13, versículo 10, diz assim, olha que legal: porquanto andam enganando o meu povo, dizendo paz, não havendo paz. E quando um edifica uma parede, eis que outros a cobrem com argamassa não temperada. Dize aos que a cobrem com argamassa não temperada, que ela cairá. Haverá uma grande pancada de chuva, e vós,
ó pedras grandes de Saraiva, caireis, e um vento tempestuoso a fenderá. Ora, eis que, caindo a parede, não vos dirão, onde está a argamassa com que a cobriste? Portanto, assim diz o Senhor Deus, fendê-la-ei no meu furor com vento tempestuoso, e chuva de inundar haverá na minha ira, e grandes pedras de Saraiva na minha indignação, para a consumir. E derrubarei a parede que cobrisses com argamassa não temperada, e darei com ela por terra, e o seu fundamento se descobrirá. Assim cairá, e perecereis no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor. Percebe? Deus chacoalhando a estrutura. O que é argamassa não temperada? É a argamassa sem o cimento da época. O que fazia a argamassa enrijecer e ficar firme. Deus está falando que Ele envia tempestade. Ele envia situações. Não vou parar aqui para discutir a questão de quem é o funcionário de Deus. Porque Deus pode enviar usando o diabo. Isso aí é irrelevante. Porque a gente sabe que o diabo só pode agir se Deus autorizar. Então, quem faz não importa. A Bíblia nem se preocupa. A Bíblia fala, ó, enviou Deus a praga, enviou Deus a peste, enviou Deus a tempestade. No livro de Jó, a gente vê que o autor dessas coisas é o diabo, mas sob um decreto de Deus. Aí Deus retira a sua mão e o diabo deita e rola limitado. Mas a tempestade aqui, ela vem. E o que é nesse texto você edificar com argamassa não temperada? Ele não está firmado na verdade da palavra de Deus. Esse aqui é um texto de juízo, é um texto ligado à desobediência do povo de Israel. Ezequiel foi um profeta do exílio. Ezequiel foi um profeta que foi levantado por Deus para falar meia dúzia de verdades para o povo de Israel. Perdão, que o tempo todo queriam dizer, nossos pais pecaram. E nós colhemos o resultado do pecado deles. Aí Deus em Ezequiel fala, o filho não responderá pelo pecado do pai. E o pai não responderá pelo pecado do filho. Aí tem toda uma doutrina que destrói a heresia da quebra de maldição hereditária. Já é uma heresia falar em quebra de maldição para crente. Jesus se fez maldição no nosso lugar, na cruz. Mas uma heresia maior ainda é quebra de maldição hereditária. Vocês têm uma ideia, tem padre católico conhecido fazendo quebra de maldição hereditária. E a turma vai atrás dessas bobeiras. Mas deixa eu deixar você alegrinho. Eu já fiz quebra de maldição hereditária. Mas o Senhor me libertou. Quando eu fui confrontado com 2 textos, um pregador perguntava na sua palavra, que maldição que vai quebrar? Que Jesus fez maldição no nosso lugar. E aí esse pregador vinha para o texto de Ezequiel e falava, como que existe maldição hereditária se o pai não responderá ao pecado do filho e o filho do pai? Agora, você pega Neemias, você pega outros personagens bíblicos, como era hábito dos judeus, uma característica da cultura judaica. Tanto é que, quando aparece um cego, os apóstolos perguntam, quem pecou, esse ou seus pais? Jesus não responde quem pecou, Jesus fala, essa enfermidade é para a glória de Deus. Porque ele era cego de nascença. E nunca houve na história alguém cego de nascença ser curado. Então o que acontece? Quando você é confrontado pela Bíblia, você é obrigado a abandonar doutrinas que não são bíblicas. Agora fica muito claro aqui, as tempestades mandadas por Deus. Amém? Vamos voltar em Mateus capítulo 7. Quanto tempo temos de palavra? Meia hora. Legal. Não, é por causa que nós temos um trecho para dar a palavra.
Versículo 26, Mateus 7, 26. Não, E aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Veja, aqui Jesus encerra o discurso falando, olha, quem não edifica sobre a rocha é um homem tolo, é um homem insensato, que não aplica a verdade da palavra, vai cair. Isso aqui tem um ensino super sério. Toda e qualquer área da nossa vida que não está afirmada na verdade da palavra está fadada ao insucesso, está fadada a cair. Mais hora, menos hora, as pressões do dia a dia, as pressões da vida vão vir. E aquilo que não está edificado sobre a rocha vai ser testado por essas pressões. E vai cair. Porque não é palavra de Deus, não é verdade da palavra. O que os crentes fazem, em geral? Eles têm preguiça espiritual de aplicar uma verdade, e eles tentam ocultar da vida deles aquela área. Não, Deus é amor, Deus é graça. E aí vem uma crise e tudo vai por água abaixo. E aí vai fazer campanha A, campanha B, jejum A, jejum C. Isso, na verdade, Jesus está nos avisando que é ser um homem tolo. Por que a multidão falava que ele ensinava como tinha autoridade? Porque era uma verdade. Além da unção que estava sobre Jesus, as pessoas, quando ouviam aquilo, compreendiam que era uma verdade profunda, prática. Não era palavrório. Por exemplo, existem pessoas que elas querem se aproximar de Deus fazendo coisas, fazendo obras, sendo que o amor a Deus é obedecer a sua palavra, seguir os mandamentos. Esse é o amor a Deus. Não é querer ser mais espiritual, querer fazer mais coisa. Isso é esforço próprio. Agora outros, em contrapartida, não querem se movimentar em nada. Por que Deus criou a salvação pela graça? Porque se dependesse 1% de nós dávamos um jeito de perder. Por que Deus criou a segurança de salvação para crente verdadeiro? Não para evangélico, gospel. Coloca uma coisa em sua cabeça, você que está ouvindo a palavra, nós temos vários inscritos no canal da igreja. E muitos deles são de igrejas que creem que perdem a salvação. Nós aqui na Patmos, cremos que a segurança e salvação é uma doutrina bíblica, mas entenda, segurança e salvação é para nascido de novo, não é para hipócrita. E eu vou provar isso para você. Olha o temor que você tem no seu coração de desagradar a Deus. Porque já vem no pacote. O crente verdadeiro teme a Deus. O crente verdadeiro não brinca com verdade espiritual. O que tem hoje em dia é um monte de gente que falaram para ele que ele tinha que dar uma chance para Jesus. E dar uma chance para Jesus não é novo nascimento. Dar uma chance para Jesus é investir num banco, é caridade demoníaca. Que a pessoa que dá uma chance para Jesus vai para o inferno. Jesus deu uma chance para nós, nos salvando, abrindo nossos olhos, nos resgatando da lama, do mar de mentiras, de uma condenação ao inferno. E aí o que acontece? Esse mesmo Jesus fala, olha, a sua vida não está edificada sobre a verdade da minha palavra, você é tolo, você é insensato.
Ah, pastor, mas de que maneira eu posso identificar que eu sou insensato? O livro de Provérbios é recheado de dicas sobre o homem sábio e o homem tolo. Lembrando que o livro de Provérbios não é uma doutrina engessada. O exemplo clássico é: ensina o teu filho no caminho, para quando ele for grande não se desvie dele. Então o pessoal diz que isso aí é o seguinte: você ensinou o filho no caminho, ele vai ser salvo. Não é. Ensinou o filho no caminho, ele vai ser uma pessoa de caráter. Vai ser uma pessoa que foi criada, na verdade, da palavra de Deus. Mas não é garantia de salvação. Provérbios é um livro por amostragem, um livro prático, que nos dá verdades usuais, coisas corriqueiras, mas que tem uma riqueza única. Vamos agora fazer uma viagem em Provérbios, que eu quero falar com vocês sobre o homem tolo, sobre o homem insensato. Primeiro texto nosso, Provérbios capítulo 10. Nós vamos usar bastante agora o livro de Provérbios. Provérbios 10. Se você chegou em Salmos, puxa o freio, que nem eu. Vai um pouquinho à frente. Cheguei em Provérbios 20, volta. Provérbios 10. Versículo 14, nosso primeiro texto. Diz assim: os sábios entesouram a sabedoria, mas a boca do tolo o aproxima da ruína. O que está falando aqui? Você é sábio, acumule sabedoria de Deus. Busque a verdadeira doutrina. Seja um depósito das verdades de Deus. Porém o tolo não tem domínio próprio nenhum, faz as coisas tudo de maneira atabalhoada e com a sua própria boca ele traz ruína sobre ele. Porque fala o que não deve. Lembra Tiago, domar a língua? Vou te dar uma aula de biologia bíblica. Você já viu? Agora os institutos teológicos vão ter uma matéria nova. Acabei de criar uma matéria, biologia bíblica. E na primeira aula de biologia bíblica é o seguinte: Deus nos criou com 2 orelhas e 1 boca, que é para a gente ouvir. Só para deixar você animado, eu falava mais que o homem da cobra. Quando minha esposa me conheceu há 30 anos atrás, eu falava tanto que a hora que eu parava de falar, minha boca ainda ficava mexendo meia hora. E eu lembro que certa vez eu orei, falei: Senhor, eu entendi pela sua palavra que eu tenho que ser alguém equilibrado para falar. Pois não é que Deus veio mudando o meu temperamento, mudando a minha vida, e olha, me transformou profundamente. Tem hora que eu fico até assustado comigo mesmo. Quando você anda comigo, você vê que eu sou alguém comunicativo, eu converso, mas é muito diferente do que eu era. Por quê? Porque quem fala demais, fala muita besteira. Amém? Mesmo capítulo 10, versículo 23, diz assim: para o tolo, o cometer desordem é divertimento, mas para o homem entendido é ter sabedoria, é o ter sabedoria. Olha que interessante, a pessoa tola é só bagunça, é só coisa torta, é só coisa errada, e ela se diverte com isso. Impressionante como o nosso povo é marcado pela tolice. Um povo que corre atrás de coisas fúteis, de coisas vazias. Agora, o prudente procura ser cheio da sabedoria. Você quer dominar o povo? Tira a sabedoria dele. Quer destruir de vez? Arranca Deus. Isso é uma coisa muito séria. No Brasil, nós temos uma sociedade emburrecida, porque é uma sociedade que se alegra com a iniquidade, é uma sociedade que se regozija com o pecado, é uma sociedade que tem valorizado a mentira, é uma sociedade que tem se inclinado para doutrinas de demônios.
E em consequência disso, os sentidos dessa sociedade estão se embotando. O homem está caminhando para a tolice. O povo brasileiro é um povo extremamente emburrecido, fútil. E aqui abre um parênteses na palavra, meu irmão, não dependa da escola ensinar o seu filho. É responsabilidade sua enriquecer a cultura. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1, fala o seguinte, não, 14:6, conhecereis a verdade vos libertará, isso. Gente, conhecereis a verdade vos libertará em tudo. Tudo aquilo que eu conheço, a verdade, tudo aquilo que eu conheço, eu domino. E nós somos um povo dominado por uma série de coisas erradas. E a turma está rindo, está achando que está tudo bem. O cara enche a cara de cachaça, bate o carro, amassa o carro e sai rindo. E não tem nem dinheiro para arrumar o carro, porque gastou na cachaça. É divertimento. Política do pão e circo. Comida na mesa e festa. Amém? Vamos para mais um texto. Provérbios capítulo 11. Tem uma água para mim? Provérbios 11, versículo 29. Olha que interessante. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. Olha que barato aqui. Novamente a figura da casa é marcada aqui. O que perturba a sua casa herdará o vento, a tempestade. O tolo será servo do sábio de coração. Isso é uma outra realidade. As pessoas são escravas. Isso, uma água bem fresquinha. As pessoas não percebem que elas são dominadas. Aliás, o tolo não está nem aí para isso. É uma coisa extremamente esquisita. Vamos avançar porque tem mais provérbio. Provérbio capítulo 14. Versículo 16. Lembrando, eu não estou fazendo uma interpretação exaustiva de provérbios. Nós temos um trabalho muito bem feito sobre provérbios na Igreja Batista Redenção, através do pastor Thomas Tronco. Uma pregação muito bem feita. O que eu estou fazendo aqui é uma leitura expositiva, tentando esclarecer de maneira prática a verdade que o provérbio encobre. Não estamos falando de uma maneira 100% teológica. Estamos falando de uma maneira em que eu possa aplicar uma verdade que o provérbio guarda na minha vida hoje. Amém? Por isso é um trabalho quase que descompromissado. Que existe toda uma sequência de linguagem, interpretação, cultura da época. Mas eu estou abrindo mão de toda essa hermenêutica, indo direto à aplicação da passagem na nossa vida hoje. Então vamos lá. Provérbios 14, versículo 16 diz assim: o sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo se encoleriza e dá-se por seguro. Olha que interessante. Gente, aqui, o contexto desse provérbio aqui está falando o seguinte: aquele camarada que foge de briga, que foge de encrenca. Camarada que pula fora de bronca. Agora o tolo não, se encoleriza. A Bíblia fala que a palavra dura suscita ira. E ainda acha que está seguro. Outro dia aconteceu uma coisa comigo. Estava fazendo um passeio de bicicleta. E estava num lugar super calmo, super ermo, que não tem quase trânsito, não tem quase pessoas. Lugar bem vazio. Aí paramos para comer um lanchinho e eu saí pela calçada asfaltada. E bicicleta não pode transitar na calçada. Muita gente não sabe disso. Bicicleta transita na rua.
Mas um lugar esmo, vazio. Quando eu estava chegando no fim da calçada para entrar para a rua, eu vi uma bicicleta subindo pela calçada. Aí o camarada virou para mim e falou, ó, contramão. Eu deixei para lá, falei, não, é que eu estava saindo de lá, desculpa aí e tal, e vim. Aí comentei com a minha esposa, falei, nossa, o cara para falar uma coisa dessa precisa se garantir, né? Porque ele não me conhece. Eu paro a bicicleta, vamos supor que eu sou um lutador de jiu-jitsu, eu quebro as duas pernas dele. E faço ele comer a bicicleta. O camarada é maluco. O que é se desviar do mal? Ele também estava errado, que ele estava na calçada. Na calçada não tem contramão, na rua tem contramão. Ele passava quietinho, dizia bom dia e ia embora. Todo mundo devagar, a 5 por hora. Tolo. Se encolerizou e se deu por protegido. Só que ele não sabia como eu estava mexendo. Com quem estava mexendo. E se eu sou um bandidinho de bicicleta? E se eu sou um cara briguento, que me garanto na pancada? É lógico, eu deixei quieto, me desviei do mal, vou me estressar. Eu peço desculpa para todo mundo, até para papagaio atravessando a rua eu peço desculpa. Se eu estou no trânsito, eu estou certo, o cara está errado, o cara buzina, eu peço desculpa. Eu quero chegar bem em casa, tranquilo. Quem anda comigo já sabe, já me viu levar fechado horrível. Nem buzinar forte eu buzino. Eu simplesmente freio o carro e desvio. Nunca me viram xingar alguém porque me fechou. E olha que eu já cheguei a levar fechada, a 140 por hora em BR. E com a maior calma, pela graça de Deus, fui desviando o carro devagar. Depois ultrapassei a pessoa, não abri a boca. Não bateu, está tudo em ordem. E se eu abro a boca, o cara puxa o revólver, mata a mim e toda a minha família? Como é que fica? É disso que esse provérbio está falando. Outro provérbio, o provérbio 15. É muito legal provérbios. Versículo 5. O tolo despreza a instrução de seu pai, mas o que observa a repreensão se haverá prudentemente. Gente, nós vivemos uma geração, ó, entenda. Woodstock, Festival de Música de 1968, o rock and roll, o chamado conflito de gerações, é fruto do marxismo cultural, da escola de Frankfurt. Ele foi criado por pensadores que sabiam onde queriam chegar, que era um rompimento entre a cultura conservadora cristã, judaico-cristã da sociedade e a chamada contracultura. Olha o nome que é dado, movimento de contracultura, para destruir a sociedade. Outro dia eu vi uma festa de Réveillon na França. A matéria era o seguinte, que os jovens franceses não respeitaram o lockdown. Gente, aquela festa, as pessoas pareciam que tinham vindo do escritório central do inferno. Aquilo ali não é gente, é um povo feio. Se olha os nossos jovens, alguns deles são feios. A maneira de vestir é feia. A maneira de se divertir é esdrúxula. Estão destruindo a sua vida. Bebida, droga, dormir tarde, falta de esporte. E é uma toliçolândia, por exemplo, eu faço trilha. Gente, trilha é um ambiente inóspito. Você vai com um tênis bom, no mínimo um tênis bom. A gente vê gente passar descalço, gente, jovem universitário, que supõe-se que tenha cérebro. A pessoa passa descalço, já vi gente comendo comida estragada, já vi gente sopando colchão, a barraca virando uma piscina, povo sem entendimento, povo maluco, mas tudo isso vem do quê? Do rompimento geracional.
A mídia, o cinema, quer vender uma ideia para você que os seus pais são burros. E você é esperto. E, na verdade, o que eles querem não é te ensinar, eles querem te oprimir. E a primeira representação opressora ao marxismo cultural que deu na vida do homem é a família. E o principal opressor da família é o pai. Por isso que eles estão transformando os homens em banana. Nós vivemos uma crise de masculinidade. Por quê? Porque se eu não tiver um pai de verdade, ele não vai me orientar no caminho. Não me orientando no caminho, eu me torno presa fácil. E os meus modelos, que deveriam ser em cima de uma sabedoria, de uma verdade de Deus, uma verdade cristã, todo um conceito, passa a ser de um modelo proposto por essa contracultura, que gerou talvez as piores gerações de jovens. Eu vim mudar. Os irmãos sabem que eu cresci em São Paulo. A diferença minha, na minha família, assim, eu tenho 2 primos que nasceram no mês de novembro, que nem eu. Eu agora fiz 55, minha prima fez 56, meu outro primo fez 57. E minha irmã tem 59. A mudança da geração da minha irmã para cima, para a geração da minha irmã para baixo, é um abismo. É outra vida, outra maneira de encarar. Mas eu só tenho 4 anos. Por quê? Minha irmã nasceu em 61. Eu nasci em 65, minha prima em 66, 64, meu primo em 63. Meu primo, ele fica meio no meio, mas já pegou muita coisa. Minha prima e eu, já é geração rock and roll. Já é outra verdade. Eu presenciei isso. E hoje, a coisa virou no chapéu velho, porque não se tem identidade. Eles conseguiram remover a identidade das pessoas. O que é pior ainda, é o degrau a mais. Talvez a geração minha fez coisas piores, talvez. É difícil avaliar por causa da quantidade hoje. Mas nós tínhamos identidade. Nós tínhamos uma maneira de ser. Nós tínhamos um projeto de vida. E esse projeto de vida nos trouxe até aqui. Essa geração roubaram até o projeto de vida deles. E eles foram ensinados que o pai e a mãe são opressores e que não tem nada de bom para ensinar. A Bíblia fala exatamente o contrário. Quem ouve a repreensão do seu pai se torna sábio. A bênção que é ouvir as verdades da geração mais velha e aprender com os erros da geração mais velha. Porque é uma geração de pecadores. Tem um ateu, que é o Pondé, eu não me lembro agora o nome completo dele, é um bem careca. Tem algumas coisas que ele fala que eu gosto. Ele fala, por exemplo, que ele não crê em Deus, é uma opção dele. Ele fala, eu não creio em Deus, mas eu acho a Bíblia demais. Eu acho muito melhor ter uma sociedade firmada na Bíblia, que é muito mais emocionante, muito mais correto, do que uma sociedade firmada no comunismo. Por quê? Porque essa geração que crê na Bíblia nos trouxe até aqui. Alguma coisa eles fizeram certo, que afinal não se mataram todo mundo com bomba atômica e tudo, não destruíram o mundo. É uma verdade. Por quê? Porque existe uma crise de identidade. Essa crise de identidade é fruto de uma religião, entre aspas, chamada comunismo cultural, que vem sendo implantado desde o começo do século passado, já há praticamente 100 anos. Pra você ter uma ideia, o marco disso no Brasil foi em 1922, Semana de Arte Moderna de São Paulo. Ano que vem é 2022, 100 anos. Chegamos no auge. Então é muito sério o que esse provérbio está falando. Se nós queremos ter uma família que ama o Senhor, é muito importante eu vigiar esses movimentos nos meus filhos. Por exemplo, eu comento com meu filho, hoje eu tenho tatuagem.
Graças a Deus minhas tatuagens ainda são diferentes da turma daqui. Mas hoje eu jamais faria tatuagem, porque eu fiz tatuagem porque eu queria ser diferente. Hoje eu não faria tatuagem, eu olhava e falava, não, faça essa porcaria, não esquecendo os motivos bíblicos. Eu ia olhar e falava, não, essa porcaria eu faço não, tá maluco? É tatuagem, aqui é raiz, aqui é natural, que nem Deus criou, eu ia falar assim. Porque tá todo mundo igual, todo mundo maluco. E por que o pessoal se risca tanto? Porque não tem identidade. Por que o pessoal se veste de uma maneira tão estranha? Porque não tem identidade. Porque foi rompida a escala de modelos que vinham de pai para filho. Por que nós estamos com a geração mais fraca de homens? Inseguros. Porque houve um crunch com os pais. E aí eu não sei que modelo seguir. E a coisa mais comum hoje em dia é modelo de família sem pai. Chegando ao absurdo de 2 mães, 2 pais, pai que não é pai. As maluquices que tem hoje. Amém? Sim. Vamos lá, Provérbios 17. O relógio está caminhando. Vou tentar ser mais rápido. É que às vezes alguns são muito ricos. Provérbios 17, 7. Não convém ao tolo a fala excelente, quanto menos ao príncipe o lábio mentiroso. Gente, na boa, o que tem de gente idiota que está se dando palavra para isso? Ó, tem um youtuber hipócrita que tem milhões de views na criançada. Um que anda de cabelo colorido, fala de videogame de criança. Camarada fora da casinha. Aí outro dia um ministro do Supremo faz uma live com o camarada. Pô, o ministro Supremo é um erudito. Tá brincando comigo. Tá brincando comigo. O que tem de gente tola sendo ouvida é brincadeira. Na classe artística, então, pior ainda. Pior ainda, só que eles são hipócritas. Qual é a minha bronca? Por exemplo, todo mundo do hashtag Fica em Casa, muitos deles fizeram festa de Réveillon, tem filme. Todo mundo sem máscara, se abraçando, chambinha no pé. Ué, cadê o hashtag Fica em Casa? É Fica em Casa para você enquanto eu festejo? O que é que tem de diferente? Tu pensa que eu sou palhaço? Mas essa turma tem sido dada a ouvir gente artista. Em geral não tem cultura nenhuma. Em geral é comunista, anticristo. E eles querem levar os nossos filhos a copiar os modelos dos artistas. Esses artistas é gente bem paga, que representa um personagem. E esse personagem, entre outras coisas, quer destruir a fé cristã e a família tradicional. É um tolo em que está sendo dada palavras excelentes. Só falando, não, o cara tem algo para falar. Queria saber o que esse Felipe Neto tem para falar. O que o Marcelo D2 tem para falar. O que a Preta Gil tem para falar. Por exemplo, eu não sou esquerdista, mas tem um esquerdista que eu respeito, o Fernando Cabeira. Pelo menos ele é honesto, ele é intelectualmente íntegro. Tem pessoas que você não vai concordar, mas a pessoa é coerente. Tem princípio, meio e fim. E é transparente, não é hipócrita. Que é alguém que manda você fazer uma coisa e faz outra. Que nós vimos muito comum nesse ano de 2020, uma hipocrisia atrás da outra. Político, por exemplo, que gravava vídeo de máscara e quando chegou no outro país, em Miami, estava sem máscara no meio do povo. Isso é hipocrisia. Isso é tratar o povo que nem idiota. E se você é cristão e não está vendo essas coisas, você está se omitindo, deveria ver. Porque o livro de Provérbios fala que o tolo não tem uma fala excelente. É bíblico isso. Não é algo inócuo, é bíblico. Vamos seguir que vocês vão ver o quanto é bíblico essas coisas.
Mesmo capítulo 17, versículo 21. O que gera um tolo para sua tristeza o faz, e o pai do insensato não tem alegria. É autoexplicativo. Pior coisa que tem é um filho tolo. Só que vou te dar um segredo, hein? O monstrinho você mata de cedo. Quando começou a botar uma asinha de fora, chega junto. Não deixa a obra maligna crescer. Porque se você, usando uma ilustração, tá? É uma ilustração. Se você não matar o monstrinho enquanto ele é pequeno, ele vai crescer, vai tomar o pau da sua mão e vai te dar uma sova. E aí quem vai levar um calhamaço de pau é você. As coisas têm que ser corrigidas assim que você vê. Senão você vai se dar bem mal. Seguindo, Provérbios 18. Vai dar para acabar assim. Versículo 12. Diz assim: o coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Olha que interessante. Aqui está falando o seguinte, que a soberba precede a ruína. Mas você quer ser bem-sucedido? Põe a humildade à frente. Não acha que você é alguma coisa. Não acha que você sabe alguma coisa. Dependa de Deus. Dê glórias a Deus. Mostre para as pessoas que aquilo é uma sabedoria divina. Que você só está sendo humilde obedecendo o que Deus falou. E glorifique o nome de Deus por isso. Isso é muito importante. Mais um texto. Provérbios 18, versículo 6. Olha que interessante. Os lábios do tolo entram na contenda, e a sua boca brada por açoites. A boca do tolo é sua própria destruição, e os seus lábios um laço para a sua alma. É repetitivo. A boca, a boca, a boca. Aprenda uma coisa, ele falou de cabeça quente. Não. Ele falou que estava no coração, e só falou porque estava de cabeça quente. Sabe aquelas pessoas que falam tudo? Não, eu estava brava. Não, a pessoa pensa aquilo. É que porque estava brava, deixou escapar. Explodiu. Então, não se engane. Que as pessoas só assim, elas vão, falam, te magoam e falam, me desculpa, eu estava de cabeça quente. Não, está desculpado. Mas você falou porque você pensa aquilo. Do coração procede o que sai pela boca. Agora vamos a Provérbios 20. Faltam 3 provérbios. Versículo 3. Honroso é para o homem desviar-se de questões, mas todo tolo é intrometido. Veja, quando eu peguei esse provérbio aqui, o que eu percebi? Nós vivemos uma geração de patrulheiro. Por causa do fenômeno das mídias sociais, as pessoas ficam patrulhando umas às outras, para apontar o dedo, para ver defeito, para entrar em questão, para entrar em contenda, coisa que não é nem da conta da pessoa. É o que esse provérbio aqui está falando. Você é sábio, pula fora de questões. Aquilo vai te edificar, tem a ver com você, está interferindo em você? Não, deixa para lá. Deixa para lá. Uma das maiores marcas dessa geração mais moderna é o quanto eles são patrulheiro. Lógico, quem é mais velho, deixa para lá, pula fora, não vai perder tempo com isso porque não quer se incomodar. Mas se a pessoa é daquele tipo que não aguenta se segurar, que quer responder tudo, ela vai arrumar encrenca toda hora, até com pessoas próximas, que são patrulheiras. Ela vai falar mesmo. Então foge de questão. Não vai te edificar, não tem nada a ver com a sua vida. Deixa para lá. Pula fora. Não se desgaste com coisas desnecessárias. Amém? Amém.
Mais um provérbio, provérbio 26. Versículo 4. Diz assim: não respondas ao tolo segundo a sua estultícia, para que também não te faça semelhante a ele. Responde ao tolo segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Olha que interessante, veja. Aqui está dizendo o seguinte, vou traduzir, nova tradução em linguagem de hoje. Não responde ao tolo segundo a estupidez dele. Não seja estúpido como ele. E quando você tiver que se dirigir ao tolo, tenha muita certeza do que você está fazendo e faça de uma maneira sábia, dentro do princípio de Deus. Nova tradução mauriciana, versão Almeida, Maurício Fiel. Mais ou menos isso está dizendo aqui. Que parece uma contradição. Mas é o que. Isso aqui é um jogo de palavras da língua hebraica. Isso é característica do poema hebraico. Por isso que está escrito dessa forma. Aí o último provérbio, provérbio 26, versículo 12. Que diz assim: tens visto o homem que é sábio a seus próprios olhos? Pode-se esperar mais do tolo do que dele. Gente, confie no Senhor, se estribe na verdade do Senhor, coloque toda a sua expectativa em Deus, nos seus caminhos e na sua verdade. Se você confia em você, se você acha que você é muito bom, que você acha que é muito inteligente, marca da geração, esse cara aí não sabe nada, eu é que sei. Gente, eu já vi pessoas chegar na minha cara, a pessoa quase fala, nossa, fulano é burro. Não aguentei. Falei, nossa, é verdade, o cara é burro, é dono de empresa, dono dos 4 imóveis, super bem, se dá bem com um monte de gente. Nossa, se ele fosse inteligente, imagina, era presidente do Brasil. Que arrogância. Hoje em dia o que está na frente, não, o cara é burro, todo mundo acha que você não sabe fazer as coisas. Só que você chegou até ali. Você construiu algo, e você construiu, não tem fruto, só tem palavrório. Cabeça do tamanho de uma melancia, coisas que não se traduzem em atitudes práticas vão trazer um benefício prático. Só que a turma gosta de falar, todo mundo é burro. E quem faz alguma coisa que é burro é o que faz. Porque aquele que fala um monte não faz nada. Não consegue sequer crescer na profissão. Vou falar uma coisa para você, vou dar um exemplo bem claro da Tolistolândia. Nossa geração, a gente não tinha celular, a gente não tinha como se comunicar. A gente armava um grupo de 20 pessoas para ir no cinema. Chegava os 20 no local combinado, com uma diferença máxima de 10 minutos. E ninguém se perdia. Não tinha celular, não tinha nada. Hoje com o celular toda a turma se perde. Um absurdo. A gente não tinha GPS, eu andava numa cidade que nem São Paulo. Fui vendedor da Miojo Lamen. O gerente chegou para mim, estagiei uma semana com outros vendedores. O gerente chegou para mim e falou, amanhã você vai fazer essa pasta. Ele me deu uma pasta com 75 visitas. No ABC de São Paulo, falou, você tem que fazer 75 amanhã. Eu cheguei nos 75 clientes. E quando era 4h30 da tarde, 5 horas, estava entrando na empresa para entregar os pedidos. Guia de São Paulo. Hoje com o GPS o cara não chega. Quando nós íamos para Curitiba, há 28 anos atrás, eu tinha uma lista de clientes. Através de um guia de Curitiba eu mapeei 400 locadoras em Curitiba e tinha todos os roteiros prontos, sem sequer ter pisado na minha vida em Curitiba. Mas é porque aprendeu na dificuldade, não tinha regalia. Hoje já entrar no Google Maps, nossa, hoje ia levar uma foto do cliente para saber. Hoje, meu Deus, imagina, amor, com as ferramentas que tem hoje. Ia chegar de helicóptero no cliente, pago pelo governo, mas por quê? Porque é uma geração que, em vez de traduzir a sua sabedoria em benefício próprio,
é arrogante, se acha melhor do que os outros e ninguém faz nada certo. A crítica nem sempre é boa. A crítica vulgarizada não faz bem, não constrói. Você criticar pelo criticar, como é ensinado no banco das escolas brasileiras, não leva você a nada. Você tem que criticar e trazer uma solução melhor. Por exemplo, hoje eu conversando com um cliente, eu sou a favor, eu sou contra lockdown, mas sou a favor de distanciamento social. Sou até chato com isso. Mas quando eu faço a minha crítica contra o lockdown, eu falo o seguinte, olha, deveria mudar o horário dos comércios, comércio de horário escalonado, e deveria se estender o horário de comércio, para que o cidadão pudesse escolher ir no comércio no momento que tivesse mais vazio. Então é uma crítica com uma solução. Não é uma crítica assim, nós não gostamos de lockdown. E aí, o que você faz? Não sei. Falar que não gosta é fácil. Sabe, apresentar soluções, bom senso, procurar entender o que o outro está falando, por que está fazendo daquela forma. Eu também entendo quem decreta o lockdown. Entendo os motivos. Não é assim, não é fácil. Não é na minha mão que está a caneta. Mas hoje em dia não, é o falar pelo falar. E isso traz ruína. Amém? Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por essa verdade maravilhosa que é a Tua Palavra. Obrigado pelos Teus caminhos, pelos Teus preceitos. Que nós possamos estar aplicando as verdades da Palavra. Que possamos ter uma vida firmada na rocha. Que possamos realmente estar removendo tudo aquilo que não Te agrada. Senhor, que na nossa pequenez só venha derramando a Tua graça capacitadora, transformando a nossa vida, que possamos estar firmando a nossa existência na Tua verdade, sobre os Teus ensinamentos, em nome de Jesus. Amém.